Olá pessoal, estimo que todos estejam bem. Hoje eu vou falar a respeito das sociedades limitadas. O que será feito a partir da análise da apelação civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a qual discorre a respeito da Sociedade Expresso São Pedro Limitada. A referida apelação versa sobre a dissolução e liquidação da sociedade, a cessão de cotas e a anuência da maioria do capital social. Pois bem, no julgamento da apelação civil, o magistrado destaca que a falta de anuência dos sócios quanto à cessão das cotas determina a ineficácia do negócio jurídico realizado em relação à Sociedade Expresso São Pedro Limitada. Essa anuência decorre do chamado caráter híbrido da sociedade limitada, ou seja, na sociedade por cotas de responsabilidade limitada, o elemento preponderante de sua constituição pode variar de acordo com a intenção de seus integrantes, conforme os artigos 1002 e 1003 do Código Civil. O artigo 1002 diz que o sócio não pode ser substituído no exercício de suas funções, sem o consentimento dos demais sócios, expresso em modificação do contrato social. Já o artigo 1003 menciona que a cessão total ou parcial de cota, sem a correspondente modificação do contrato social, com consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade. Então, nesse contexto, foi possível identificar o caráter familiar da Sociedade Expresso São Pedro Limitada, o que significa que as qualidades pessoais de cada sócio elas foram determinantes para a constituição da sociedade, indicando a impossibilidade de ser alterada a composição e a administração da mesma sem a anuência expressa dos demais sócios. Em outros termos, para que ingresse no quadro social pessoa estranha a este, é obrigatória a anuência dos demais sócios, pois se caracteriza como sociedade intuito persona. Então, nesse sentido, a decisão de primeiro grau reconheceu a ineficácia das sessões efetuadas perante a sociedade, uma vez que elas foram realizadas em desacordo com o contrato social da empresa Expresso São Pedro Limitada. E este contrato, por sua vez, estipula na cláusula 11ª que as cotas de capital são indivisíveis em relação à sociedade. E ainda que a oneração ou cessão e transferência de cotas a terceiros só poderá ser efetivada após a autorização dos demais sócios, cuja soma das cotas representa a maioria do capital social. Então, em relação à cessão das cotas, é importante destacar o artigo 1057 do Código Civil, que refere o seguinte: na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua cota total ou parcialmente a quem seja sócio, independentemente da audiência dos outros, ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de 1/4 do capital social. Ocorre que no litígio, os réus cederam suas cotas sociais sem a autorização dos demais sócios. Porém, além da referida autorização, que por si só já torna ineficaz a cessão perante a empresa, a cessão e transferência de cotas sociais exige a alteração contratual, uma vez que, no caso, sairiam os réus e entraria o novo sócio. E essa alteração ela exige a presença de 3/4 do capital social para a sua realização, ou seja, 75%, conforme determinam os artigos 1071, inciso 5, e o artigo 1076, inciso 1 do Código Civil. Então, nesse sentido, o magistrado consignou ser perfeitamente possível a cessão dos direitos inerentes à cota social, mas desde que obedecidas as disposições legais e contratuais concernentes à transmissão dos direitos, o que não ocorreu no caso em tela. E ainda, nos termos do artigo 1072, parágrafo 3º do Código Civil, a dispensa de deliberação em assembleia ou reunião, ela somente poderia ocorrer quando todos os sócios decidirem por escrito sobre a matéria posta. E no caso da Sociedade Expresso São Pedro Limitada, as autoras não concordaram com as sessões, sendo, portanto, a sessão contrária aos ditames do mencionado artigo. Então, ao final, o magistrado manteve a sentença de primeiro grau, dando parcial provimento ao apelo.
Quanto às sociedades limitadas, por hoje seria isso. Muito obrigada.